E quando é que haverá esse milênio? Haverá? São três as perspectivas, como eu já falei en passant aqui para vocês, sobre essa ideia de milênio. Tem aqueles que dizem que Jesus voltará e, portanto, depois da volta de Jesus haverá o milênio, ou seja, o milênio vem depois, é o pós-milenismo. Tem uma segunda categoria que diz que Jesus volta no meio da tribulação para salvar os seus e depois as coisas continuam. Primeiro ele arrebata os seus, tira os seus de dentro da tribulação e o pau continua cantando até a volta dele. Então essa é o mid-tribulacionismo, com essa retirada no meio. Como tem também a perspectiva de que Jesus volta depois dessa tribulação. Tem quem acha que Jesus vem antes, tem quem acha que Jesus vem no meio, tem quem julgue que Jesus vem depois de tudo. Tem aqueles que acham que a vinda de Jesus deflagra um processo milenar de paz. Tem outros que acham que esse milênio de paz foi e seria a igreja que faria acontecer. E tem gente até o dia de hoje que defende o fato de que o mundo só não virou um inferno porque a igreja não deixou. Olha a cabeça desse pessoal como é que é. E que já houve 1000 anos de inferno controlado só porque a igreja não deixou ficar pior. E aí você encontra toda sorte de perspectivas e tem gente que carrega uma minuciosidade tão grande que escrevem, como eu já denunciei várias vezes aqui, aquele cronogramazinho onde se sabe exatamente quando cada coisa acontece. Eu não sei. Eu não sei quando nenhuma dessas coisas acontece. Lendo a Bíblia, tendo Jesus como minha chave hermenêutica, eu não tenho coragem honesta e sincera de dizer para você quando é que cada coisa acontece numa sequência, numa cronologia, porque Jesus, que é a minha perspectiva, não diz, e quando perguntado ele disse, não vos compete saber. Não apenas tempos e épocas, mas também não vos compete conhecer aquele dia, aquela hora. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, tão somente o Pai. Não se sabe. Você que está comprando esses livros e fazendo esses cursos, está sendo enganado. Porque, honestamente, se você perguntasse a Pedro, ele iria dizer, eu não sei. Se perguntasse a Paulo, ele iria dizer, eu não sei, eu espero que seja logo, mas não sei. Se você perguntasse a qualquer um dos apóstolos de Jesus, eles diriam a mesma coisa. Se você perguntasse a quem quer que tenha andado profunda e intimamente com Deus, antes de haver cristianismo, eles diriam, eu espero que venha logo. Na minha geração, eu queria ter esse privilégio. Agora, dizer para você quando será, eu não sei. Como todos os que genuinamente andaram com Deus e viveram olhando para Jesus e para o Evangelho, acima de tudo, para além de tudo, e não tendo a coragem de acrescentar coisa alguma ao que Jesus não declarou, esses todos dizem, eu também não sei. E eu quero repetir de novo a você, eu não sei. Eu não sei. Esse milênio, há aqueles que o interpretam de maneira alegórica, que não são 1000 anos, mas um espaço longo, uma era, um tempo, um aeon de pacificação terrestre. Existem aqueles que são literalistas e dizem são 1000 anos. Assim como passaram 2000 anos de Jesus para cá, haverá mais 1000 anos depois que Jesus aparecer dos céus e voltar e a humanidade toda se lamentar e se chocar. A ideia seria que Jesus se assentaria na terra em glória e a presença
emanadora da graça dele, e o poder dele, e os anjos dele aprisionarão a força maligna e satânica, arrancando toda a influência demoníaca, conforme Paulo diz em Efésios 2, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, fazendo a cabeça dos filhos da desobediência, tirados todos esses poderes e a mentalidade humana, tendo uma chance de raciocínio limpo, puro, destraumatizado, sem patriotismo, sem nacionalismo, sem ideologismo, sem políticas e sem separatismos de nenhuma natureza, sem apartheids, sem superioridade étnica, nem moral, nem religiosa, arrancadas todas essas idiotices pela fala de Jesus, dizendo: chega disso tudo. E o mundo tendo a chance de um silenciamento que faz irmão reconhecer outro irmão, pai e filho se reconciliarem, os diferentes se compreenderem, e se apreciarem e se admirarem. Então, sendo isso um tempo literal ou sendo isso apenas uma definição alegórica de um espaçamento, de um tempo ou de uma hora, seja como você queira que seja, ou imagine que seja, uma coisa é certa. Conquanto aqui no Evangelho, lendo em Mateus, Marcos e Lucas, e também em João, eu não encontro absolutamente nada sobre esses 1000 anos, eu encontro apenas uma alusão, como eu li em Isaías 65. E encontro depois no Apocalipse essa afirmação peremptória dos 1000 anos. Está aqui em Apocalipse, no capítulo 20, para você ler, caso você queira. Mas, pela leitura, sendo honesto, você não consegue fazer um pinpoint e dizer: não é aqui que entra esse negócio. Olha. É nessa escala aqui de cronologia que Jesus volta, aí o milênio começa daqui para frente. Porque até aqui, Jesus não voltou ainda, ou eu vou voltar para ele, ou ele vai voltar para mim e para você, mas até o dia de hoje, ele não voltou para me levar, eu estou aqui falando, e ele nem voltou para o mundo, porque eu ainda estou esperando, e você também. Com certeza, até o dia de hoje, não teve nenhum milênio antes. Foi uma bagaça só na história humana. Foi um inferno só. E não foi a igreja que melhorou nada. Ao contrário, no Ocidente foi a igreja que piorou tudo. Foi o cristianismo. Tanto é que a nossa história ocidental é pior do que as histórias orientais, da igreja. Aonde quer que você tenha enfiado o cristianismo, a história ficou pior e a arrogância humana maior. E essa cultura judaico-cristã é a mais danosa de todas elas no planeta Terra. Só não enxerga quem quer viver certo. Então, antes de hoje, não teve milênio. Se Jesus volta, e a única chance de haver esse milênio, esse tal de milênio, é depois da volta de Jesus, embora nos evangelhos eu não leia nada sobre esse tempo. Eu tenho só Isaías 65 falando desse tempo de reconciliação entre criaturas e fenômenos da natureza e uns com os outros, e uma manifestação civilizatória pacificada, o que nunca existiu antes do dia de hoje no planeta Terra, embora seja algo ainda relativo na sua descrição lá em Isaías 65, conforme eu li para você hoje. Ou então será depois que Jesus voltar, caso esse milênio vá se cumprir conforme o Apocalipse nos define. E aí você lê no livro do Apocalipse o que está escrito no verso 1 do capítulo 20. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, que é a antiga serpente lá do Gênesis,
e, portanto, é uma linguagem alegórica, simbólica, arquetípica, a que se está usando aqui, dragão, antiga serpente, que é o diabo, que é essa personalidade que tem inúmeras outras personalidades da mesma natureza presentes como criaturas de outra dimensão que carregam um espírito de antagonismo total em relação à felicidade humana e à bem-aventurança planetária. É o diabo, é o que chega para dividir, para rasgar, para separar, para instalar o abismo, que é o diabo, vírgula, Satanás, que é outro apelido da mesma entidade e das suas derivações, e ele é preso por 1000 anos por esse anjo que carregava essa chave do abismo e essa corrente, que também é tudo simbólico. Ninguém espere ver um anjo chegando com uma chave cósmica, com uma corrente. Isso é coisa de cartunista pentecostal, brega pra caramba. Isso é só uma ilustração. Ele segurou o dragão, a serpente e tal, preso 1000 anos. Começa aqui a primeira alusão a 1000 anos. Lançou no abismo, nessa dimensão de aprisionamento, de onde ele não pode sair. Não é um lugar espaço-temporal, é um lugar dimensional de aprisionamento. Fechou e pôs selo sobre ele. Não sai, está lacrado. Agora não é soldado romano lacrando a porta da tumba de Jesus. É Jesus lacrando o abismo onde Satanás está preso, para que não mais saia daí para enganar as nações até que se completem os 1000 anos. Segunda alusão aos 1000 anos. Pode ser, como tudo mais aqui é simbólico, arquetípico, metafórico, os 1000 anos também, na mesma esteira, podem sê-lo. Tem muito mais chance de que o seja do que de que não seja. Porque assim como a chave não é literal, a corrente não é literal, o dragão não é literal, a serpente não é literal, o diabo, o diabolos, é uma entidade, mas a figuração de natureza arquetípica e cultural, civilizatória, e todos os empréstimos faciais que já fizeram a essa figura, é tudo simbólico, ninguém tem esse retrato falado para apresentar, não existe essa descrição, é tudo construção do imaginário. E esse abismo também não é um buraco ali no deserto, é uma dimensão. E está fechado por essa chave, é uma outra linguagem também dimensional e simbólica, para que não saia a enganar a mente das nações. Depois disso, é necessário, a palavra é necessário, que ele seja solto. Quando a humanidade tem a chance de viver um aeon, um período, uma era sem diabo. É a primeira era sem diabo que o Homo sapiens sapiens vive no planeta. Se o que está dito aqui no Apocalipse, mesmo que eu não encontre alusão a 1000 anos nos evangelhos, nem a intervalo nenhum dessa natureza, mas considerando que isso aqui, todavia, não entra em choque contra nenhuma revelação dos evangelhos ou do Novo Testamento, portanto, não havendo choque, não existe conflito, e havendo, inclusive, o elemento de Isaías 65 como corroboração ou convalidação, é também em razão disso que se pode ler esse texto do jeito que eu estou tentando ler para você. É até onde eu posso ir, consigo ir, me sinto autorizado a ir e a não passar daí, porque passar daí já é insinuação, especulação e construção imaginária, só isso. Aí ele prossegue dizendo, é necessário que ele seja solto por um curto período de tempo, mas é preciso que os seres humanos tenham a sua primeira experiência
de existirem civilizatoriamente sem a presença de diabos, de Satanás, de demônios, de indutores invisíveis da maldade e do ódio, tentando provocar e arrancar o pior da condição e do coração humano. Então se diz, vi também tronos. Outra vez, é tudo simbólico. São lugares de poder, os centros de convergência de poder que o Novo Testamento chama de tronos. Paulo chama de tronos, soberanias, principados, potestades. É a mesma linguagem. Vi também tronos, centros de poder. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Em ocasiões, Jesus disse aos seus apóstolos, vocês vão se assentar em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel, vão julgar o mundo. Ele diz, no Evangelho de Mateus, por exemplo, Paulo diz, ou não sabeis que os santos vão de julgar a terra, ou não sabeis que os santos vão de julgar a anjos. Não diz que natureza de anjos, obviamente são anjos demoníacos. Pois bem, vi também tronos e nestes aqueles que receberam a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, dos mortos, por causa do testemunho de Jesus na história humana, bem como por causa da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, pregado como graça por eles em toda a terra. Tantos quantos não adoraram a besta, nem se curvaram a ela, nem ao seu modo de operar, nem cultuaram as suas causas, as suas pautas e os seus tópicos, e as suas ideologias, e as suas oferendas de subserviência, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, ou seja, não se colocaram na posição de controlados, preferiram perder todas as oportunidades de vida, de conforto, de negócio, de aparição, de poder, de fama, de glória. Não tiveram ocasião para nada, abriram mão de tudo, renunciaram a tudo, porque o preço era o culto à imagem da besta, à pessoa da besta, ao sistema da besta, à economia da besta, às pautas da besta, aos controles. E tudo isso cheio de Deus. A própria besta falando em nome de Deus, fazendo sinais e prodígios, apresentando milagres, anunciando paz e segurança, dominação do bem. Pois bem, esses que quando isso aconteceu, e aqui no Apocalipse isso já aconteceu, essas pessoas já sofreram isso tudo e resistiram tudo isso, esses é que vão julgar o que vai acontecer nesse processo dos 1000 anos e depois dos 1000 anos, quando Satanás vai ser. Esses são os que viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. São aqueles que foram despojados de todo o poder durante a história humana porque não quiseram negociar as suas almas com o espírito do anticristo, presente no sistema, presente em pessoas e numa determinada hora, como disse Jesus, no abominável da desolação final, como disse Paulo, no homem da iniquidade, ou como diz o Apocalipse, na besta, no falso profeta e nas manifestações conjuntas de toda malignidade. Os restantes, diz o verso 5 de Apocalipse 20, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esse período é um período onde há mortos que não ressuscitaram. Até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, a daqueles que são ressuscitados com Cristo na sua vinda. Aí, se é assim, os 1000 anos vêm depois dessa vinda de Cristo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. São esses que vão reinar esse aeon, terreno de pacificação na terra entre os humanos e a criação e a natureza. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, ao contrário,
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão outra vez, diz, com ele os 1000 anos sobre a terra. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, ou esse aeon, ou essa era, ou esse período, Satanás será solto da sua prisão dimensional e sairá a seduzir a todas as nações que há na terra, que são caracterizadas no Apocalipse pela designação de Gog e Magog, conforme você encontra também em Ezequiel, no capítulo 39. E você encontra no Apocalipse do mesmo modo. Então, Gog e Magog, antes de vocês quererem fazer de Gog e Magog a Rússia, a China, como todos os escatologistas americanos, nunca dizem que o anticristo é um judeu americano, cristão americano, ou que Nova York é a capital da grande Babilônia, ou que a grande meretriz é a igreja cristã com sede nos Estados Unidos e pervertedora do mundo inteiro, assim como o Vaticano já fez na história humana por muitos anos e séculos, e continuam todos juntos a fazer o cristianismo. É um combo só de engano e de maldades. A divisão é só entre eles, mas eles servem ao mesmo principado de potestade de malignidade. Pois bem, vai chegar essa hora em que Gog e Magog serão reunidos, a saber, todos os poderes que se deixem colocar no lugar de antagonização de Deus, com a consciência absoluta de Cristo presente na história humana. Mas a força e o poder de dissimulação, de engano, de Satanás é uma coisa tão grande que mesmo depois de uma cultura milenar assim chamada de paz, de reconciliação, de distribuição, de solidariedade, de longevidade, de não adoecimento, de não enfermidade, de pacificação em todos os níveis, ainda assim, depois disso tudo, ainda assim, eles se levantarão. E o número desses será como a areia do mar. Ainda vai ter gente abessa, o que torna a humanidade indesculpável, porque agora Jesus não é mais uma mensagem pregada, ou é texto para ser lido, ou algo a ser ensinado, ou uma revelação que se auto-manifesta quando quer e onde quer, quem quer. Ele agora está presente dentro da história humana, como um dia ele esteve há 2000 anos atrás. Só que agora, sem mais dúvida de quem ele é, todo mundo sabe. Ele vem dos céus em glória, com miríades de seres civilizatórios. E todos verão, lamentarão tudo que já foi dito hoje. Portanto, não há mais desculpas. Não há desculpas assim mesmo. Eles se reúnem contra Deus na terra, contra o Cristo presente na história. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos de Deus. Foram e cercaram agora a cidade que tinha se reconciliado à paz e se tornado não mais a capital das guerras, do ódio, da destruição, do derramamento de sangue, da morte dos profetas, do assassinato do Cristo de Deus, do levantamento da cruz, a cidade da mentira e da iniquidade, que tem sido essa Jerusalém presente hoje, dos últimos 3.000 anos, e que agora, depois dessa presença de Cristo reinando na história humana, terá se tornado uma cidade querida, um lugar de reconciliação que não é capital de ninguém, mas e nem é lugar sagrado para ninguém. É só um lugar que se transformou de inferno em sinal da graça e da misericórdia e da transformação e do amor de Deus. Desceu, porém, fogo do céu e consumiu a toda essa reunião de Gog e Magog, e esses todos que, como a areia da praia do mar, se uniram nessa insurreição contra Deus presente inequivocamente na manifestação do planeta. Se é assim, isso vai acontecer, eu não posso garantir que será, mas se for assim, isso apenas demonstra que existe uma coisa muito podre na cognitividade humana, na alma humana, na mente humana, na natureza humana, ou de muitos de nós humanos, que somos potencialmente verdadeiros diabos, ou como Jesus disse,
filhos do diabo convocáveis por ele. O diabo, o sedutor desses ou deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, onde também se encontram não só a besta, o maligno anticristo ou o ser da iniquidade, como também o falso profeta, a grande manifestação de entidade humana encarnada de engano, validador das políticas da mentira contra a existência da vida e contra a existência planetária. Já estarão no lago de fogo. E agora é o diabo que é jogado junto. Serão jogados juntos. E aí e serão atormentados até que a gente chega no verso 14 e diz: então, no lago de fogo, depois que o mar deu os seus mortos, a morte e o além entregam os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Ninguém escapa da verdade absoluta de todas as chances que todos tiveram. O que se sabia, não se sabia, conforme a luz que se teve ou a luz que se não teve. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e caíram em extinção. Junto com tudo que mais nesse lago de fogo foi colocado, foram mergulhados no nothingness, na nadeza, no nada total, no nihilo absoluto, no coisa nenhuma, na inexistência indestrutível, engolidos para a dimensão da não existência. Agora, se assim é, com toda a veemência, vocês estão olhando para um homem que não tem honestidade no coração para dizer que seja. A minha honestidade, ou seja, não tem desonestidade no coração para dizer que seja. Eu não estou aqui para agradar ninguém, nem para impressionar ninguém. Eu não sei. Me parece, pela leitura dos evangelhos, das cartas dos apóstolos, do Velho Testamento, nas suas promessas de utopia divina de Deus com os homens na Terra, que se esse chamado milênio, que só aparece com essa designação e essa nomenclatura aqui no Apocalipse, e não aparece nos evangelhos, mas também não se conflitua com o espírito dos evangelhos. E existe a prerrogativa apostólica, especialmente apresentada por Paulo quando fala do homem da iniquidade e apresenta uma determinada ideia de continuidade na terra, da presença humana da terra, depois que Cristo vem, depois que Jesus volta, até o dia em que todas as coisas serão consumadas. Então, a mim me parece que se isto é assim e vai acontecer desse modo, eventualmente será nessa sequência, nesse intervalo e nessa perspectiva que mais, quem sabe, harmonicamente, na leitura do texto e da história e da sequência escatológica proposta por Jesus, isso possa vir a acontecer nessa perspectiva descrita com toda a humildade, simplicidade e quebrantamento por mim, feita a você no dia de hoje. Eu volto com você no dia de amanhã. E eu espero que você tenha guardado no coração. Eu não sei. Mas, se tiver que supor, eu suponho que possa ser assim. Eu te peço, Jesus, que o teu Espírito nos dê paz. Nós só queremos a certeza da paz. Nós não queremos certezas de informação, nem de números, nem de cronologias, nem de tempos, nem de épocas, nem de horas, nem de momentos. Nós só queremos a certeza da paz. E isto tu nos deste. Como nos deste a certeza de que tu voltarás. Sim, isto tu nos deste. Que nós estamos voltando para ti, tanto quanto tu estás voltando para nós e para o mundo.
Disto sabemos e quanto a isto dúvida não tem. Por favor, permite que essa paz seja o poder que venha a arbitrar tudo mais no nosso coração. É o que eu te imploro, em todo o meu ser, em nome de Jesus. Amém. E amém.